Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Deuteronômio capítulo 3 e 4, o Salmo 79 e João capítulo 11. Vamos orar? Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos auxilia na leitura e na compreensão da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 3. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: não tenha medo, porque eu o entreguei nas tuas mãos, ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. E o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Esbom, destruindo por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo dessas cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade, todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 metro de largura pela medida comum. Então veja mais uma vitória aí do povo de Israel sobre um povo amorreu, ainda a leste do Rio Jordão. E o detalhe interessante aí de que esse rei era um rei enorme, né? A cama dele tinha 4 metros por 1,80 metro de largura, quer dizer, um homem extremamente grande. A gente não faz ideia de como seja isso, né? Muito bem, então eles venceram mais uma vez porque o Senhor os entregou seus inimigos nas mãos deles. As tribos a leste do Jordão, tomamos posse dessa terra nesse tempo. A região que vai de Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, toda a região de Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo o Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até a fronteira dos Jesuritas e Maacatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade. Aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como a Arabá e o Jordão, por fronteira desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, pelas encostas do Monte Pisga para o leste. Então aqui recuperando, a questão das tribos, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e
quais terras cada uma dessas tribos iriam ocupar. Nesse mesmo tempo eu lhes ordenei, dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu essa terra, para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Então somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles, do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Então, novamente aqui, lembrando eles de que eles deveriam tomar a dianteira na batalha quando entrassem na terra de Canaã. Eles, que eu digo, os gaditas, os rubenitas e a meia tribo de Manassés, e só poderiam voltar quando seus irmãos tivessem a ocupação garantida de toda a terra, então eles poderiam voltar para a terra deles. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Então Josué já está sendo preparado para assumir o posto de líder de Israel. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: Moisés, né? Moisés é quem está falando aqui. Ele implorou ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Então aqui novamente a gente vendo, né, que Moisés quis entrar, pediu misericórdia, mas Deus disse não para ele. Deixa eu confirmar que está gravando. Sim, está gravando. Então vamos continuar. Deuteronômio capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Lembrando que tudo isso aqui são discursos. Todo o livro de Deuteronômio são vários discursos que Moisés fez ao povo. Esse aqui ainda é o primeiro discurso, se eu não estiver enganado. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor. Porém vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha que interessante aqui essa questão, né?
Moisés está dizendo para o povo permanecer nos mandamentos do Senhor, obedecer, tudo mais. E aí ele diz aqui, que dessa maneira, guardando essas leis, cumprindo essas leis, os povos ao redor iriam reconhecer que havia algo diferente na vida deles. O que os povos diriam? De fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Para você ver como a sabedoria, uma vida sábia, é um testemunho evangelístico, inclusive. Tá? Viver em sabedoria, viver na prática uma vida de obediência a Deus é em si uma vida de testemunho. E eu não estou aqui forçando a barra, porque o próprio texto bíblico está dizendo isso, e tem outras histórias semelhantes aqui, histórias paralelas que comprovam isso. Por exemplo, a rainha de Sabá no tempo de Salomão, que ouve acerca da sabedoria de Salomão, ouve acerca de como o povo de Deus vivia e vem e vê tudo aquilo, ao ponto de Jesus, no Novo Testamento, dizer que ela se levantaria no dia do juízo e julgaria as tribos de Israel, porque ela se converteu de fato, né? Segundo ali o testemunho de Jesus a respeito dela. Então, quando nós cristãos, vivemos uma vida correta, uma vida de sabedoria, uma vida justa, com integridade, isso tudo é um excelente testemunho diante das pessoas, né? E as pessoas perceberão algo diferente. Versículo 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? De fato, é um diferencial do povo de Deus, ter um Deus que está atento, está presente, está continuamente junto do seu povo. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiverem diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então ele está dizendo, olha, lembrem daquele dia, não se esqueçam do dia em que vocês se encontraram com o Senhor e que o Senhor falou com vocês. Ali foi estabelecida uma aliança, ali vocês ouviram a vontade de Deus, aprenderam a temer o Senhor, não se esqueçam daquilo. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas, que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Olha só, eles não só haviam recebido a lei de Deus, como também deveriam ser ensinados nessa lei. Então Moisés cumpria um papel profético de ensinar o povo a cumprir a lei de Deus, né? E até hoje esse ministério é fundamental para a edificação da igreja. Nós já temos a palavra de Deus, sim, todos temos acesso, graças a Deus por isso, porém o ministério da palavra, ele é fundamental, e Deus dá dons a homens para que possam conduzir o povo através do ensino das Escrituras. Então, aqueles que servem ao Senhor precisam se expor ao ensino da palavra,
quanto mais, melhor para suas vidas. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor seu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu, porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Esse discurso todo é um sermão. Ele está lembrando as coisas, ele está lembrando. Olha, cuidem, eu não vou estar lá com vocês, eu mesmo fui privado de estar lá com vocês, mas cuidem para não fazerem ídolos, não se dedicarem à adoração dos astros, como os povos fizeram e fazem. Não, cuidem para se manterem fiéis ao Senhor. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje toma o céu e a terra por testemunha. Hoje toma o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Então ele está dizendo, cuidado, se vocês fizerem alguma coisa assim, vocês vão ser eliminados. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. Então, devemos lembrar, eu vou falar isso de novo, vou falar isso várias vezes para vocês não esquecerem. Toda essa guerra, toda essa matança tem em vista o juízo de Deus contra aquelas nações. Deus usando o seu povo para trazer juízo sobre aquelas nações. Mas o contrário também será verdadeiro no futuro. Deus usará as nações para exercer juízo sobre o seu povo. Tá? Então, essa é a razão pela qual há tanta matança, tanta destruição. Não é alguma coisa agradável de se ver, de se ouvir, de se ler, mas é um prenúncio da destruição final daqueles que se voltam para os ídolos, daqueles que vivem uma vida de rebeldia, de imoralidade, distantes da vontade do Senhor. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes onde o Senhor o levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Veja que mesmo em meio a esse cenário absolutamente triste,
de Deus punindo o seu povo, espalhando o seu povo por entre nações, mesmo em meio a isso, vem a graça, a misericórdia de Deus. Quando o seu povo se volta para Ele, se humilha, busca Ele em oração, Ele se deixa achar pelo seu povo. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Veja a diferença, né? Aquela aliança das obras que foi quebrada, né? Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, ela já foi, né? Ela foi quebrada e nós só herdamos as consequências ruins dessa aliança. Mas a partir do momento que Deus firmou a aliança da graça na pessoa do Filho descendente da mulher, que é Cristo Jesus, essa aliança é uma aliança que não depende exclusivamente do homem, depende exclusivamente de Deus. Deus não se esquece da sua aliança e por isso Ele atende o seu povo, Ele ouve o seu povo, mesmo quando o seu povo está em pecado e desobedece a Ele. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos, ou se houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo o sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto do Planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade, para os Gaditas, e Golã em Bazã, para os Manassitas. Isso, até aqui foi o primeiro discurso de Moisés. E agora, a partir daqui até o capítulo 26, versículo 19, vai ser o segundo discurso de Moisés. Esse segundo é bem mais longo. Moisés conta a história da legislação. Essa é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom,
a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste, até o mar de Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Bom, até aqui então fizemos a leitura de Deuteronômio 3 e 4. Espera aí, agora vamos para o Salmo de número 79. Salmo 79. Um salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Queimará como o fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faças pagar pelas iniquidades dos nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos, a vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros. Com o teu grande poder, preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Salmo 79. Um contexto aqui de sofrimento aí por conta de inimigos ao redor, né? E agora João capítulo 11. João capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas?
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: Seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele amava. Ele o amava, amava Lázaro. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá.
Muitos judeus que tinham visto ou que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Esse capítulo, como muita coisa em João, é autoexplicativo, né? Nós vemos aqui Jesus, ao mesmo tempo, realizando um grande sinal e anunciando uma grande verdade. Os sinais de Jesus, especialmente no Evangelho de João, sempre estão acompanhados de uma mensagem, né? Eu já disse isso e volto a repetir, né? Ele, que é o pão vivo que desceu do céu, multiplica pães, né? Ele que é a ressurreição e a vida, ressuscita um morto. Ele que é a luz do mundo, dá vista a um cego e assim por diante. Então, tudo que ele faz é um sinal visível de uma graça, de uma verdade, de uma mensagem que ele dá, de algo que ele é. Então, nós vemos nesse capítulo aqui um capítulo precioso que fala sobre essa rica verdade. Em Cristo nós temos a vitória sobre a morte, né? A promessa dele é que ele vai nos ressuscitar no último dia, e isso ele deu sinais de que poderá fazer mesmo, né? E neste capítulo a gente viu um dos sinais, quando ele ressuscita Lázaro. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.